Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus e, com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos não em uma pergunta sobre a ajuda, mas em uma declaração triunfante sobre a fonte de toda vitória, uma proclamação que é, em si mesma, uma arma, um hino e uma fortaleza. Encontramos essa verdade monumental no livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Que declaração de fé retumbante, que manifesto de segurança inabalável, que arquitetura divina para uma vida vitoriosa. Este versículo não é um mero conjunto de palavras piedosas, é um sistema operacional completo para a alma do crente. É um chamado, uma decisão, uma razão e um testemunho, tudo em uma única e poderosa respiração espiritual. Vamos mergulhar nas profundezas deste oceano de verdade para que possamos ser submersos em seu poder nesta manhã. A jornada começa com um chamado à atenção. Eis que. Esta não é uma introdução casual, é um toque de trombeta espiritual. Significa, vejam, prestem atenção, contemplem, parem tudo o que estão fazendo e foquem nisto, pois é da mais alta importância. O profeta nos convida a desviar o olhar de nossos problemas, de nossos medos, de nossos planos e de nossas próprias capacidades, e a fixá-lo em uma realidade superior e transformadora. É um convite para uma mudança radical de perspectiva, o primeiro passo para sair do vale da ansiedade e subir ao monte da confiança. E o que devemos contemplar? Deus é a minha salvação. Esta é a revelação central. Note que o texto não diz que Deus dá a salvação, embora ele o faça. O texto vai mais fundo. Ele é a salvação. Salvação não é um produto que Deus nos entrega, mas a essência de quem Ele é em relação a nós. Significa que, em qualquer situação que exija livramento, seja do pecado, do medo, da confusão, da escassez ou do desespero, a resposta não é uma coisa, mas uma pessoa. Quando precisamos de salvação de nossos fracassos, Ele é a nossa justificação. Quando precisamos de salvação da nossa fraqueza, Ele é a nossa força. Quando precisamos de salvação do caos, Ele é a nossa paz. Ao contemplarmos que Ele mesmo é a nossa solução completa e total, a necessidade de buscar salvação em qualquer outra fonte, seja no dinheiro, no status, nos relacionamentos ou na autoajuda, se desintegra. Diante de uma revelação tão grandiosa, qual é a resposta lógica espiritual? O profeta nos mostra: eu confiarei e não temerei. Esta é a grande decisão do vencedor. É uma escolha de duas vias que redefine nossa postura interior. Confiar e temer são como luz e trevas. Onde um entra, o outro é forçado a sair. Não podemos abrigar os dois no mesmo coração ao mesmo tempo. A fé não é a ausência de sentimentos de medo, mas a decisão de não se curvar a eles. É um ato da vontade que diz: com base na verdade de que Deus é a minha salvação, eu, deliberadamente, coloco todo o meu peso sobre Ele e me recuso a dar espaço para o medo. Confiar é o passo de fé, e não temer é o fruto desse passo. É a resolução que devemos tomar ao iniciar cada dia, cada projeto, cada conversa difícil. Mas como podemos tomar uma decisão tão contrária à nossa natureza temerosa? A Escritura nos dá a razão, o combustível para a nossa confiança.
porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Esta é a explicação do porquê. A confiança não é cega, ela é baseada na dupla realidade de quem Deus é para nós. Primeiro, Ele é a minha força. Isso significa que a energia, a capacidade, a resiliência e o poder para enfrentar o dia e executar nossos planos não vêm de nós mesmos. Nós não somos chamados a ser fortes, mas sim a sermos fortes no Senhor. Nossa força é um recurso externo e inesgotável que acessamos pela fé. Isso nos liberta da pressão esmagadora de ter que ser autossuficientes e nos dá a ousadia de planejar e sonhar além de nossas limitações, pois aquele que é a nossa força é ilimitado. Segundo, e talvez ainda mais profundo, Ele é o meu cântico. Isso é extraordinário. Ele não apenas nos dá um motivo para cantar, Ele é a canção em si. Nossa alegria, nosso louvor, nossa esperança, a própria melodia de nossa alma não são geradas pelas circunstâncias, mas pela sua presença. A força nos ajuda a atravessar a batalha, o cântico nos dá alegria no meio da batalha. É a prova de que nossa felicidade não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas de quem está habitando dentro de nós. Ter Deus como nosso cântico é ter uma fonte de alegria que não pode ser silenciada pela adversidade, uma melodia de paz que subjuga o ruído da ansiedade. Finalmente, a declaração é selada com um testemunho histórico: e se tornou a minha salvação. Isso tira a verdade do campo da teologia abstrata e a ancora na experiência vivida. Não é apenas que Deus é salvação em teoria, é que Ele já provou ser salvação na prática. Para Israel, isso remetia ao grande livramento do Egito. Para nós, hoje, aponta de forma inequívoca e gloriosa para a cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus se manifestou na história e, de uma vez por todas, se tornou a nossa salvação. Jesus é a encarnação perfeita de Isaías 12:2. Ele é a salvação de Deus em pessoa, a força de Deus feita carne, o cântico do céu vindo à terra. Portanto, viver a verdade deste salmo moderno de Isaías é viver uma vida de contemplação, decisão e apropriação. É um chamado para, diante de cada desafio, parar e contemplar que Deus é a nossa salvação. É decidir ativamente confiar e não temer. É extrair dele a força para agir e o cântico para adorar. A nossa vitória em Cristo Jesus é a garantia de que cada uma dessas verdades é nossa. Ser um vencedor em Cristo é saber que não lutamos por salvação, mas a partir dela. Não buscamos força, mas a recebemos. Não tentamos fabricar alegria, mas simplesmente cantamos aquele que é o nosso cântico. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar o medo pela fé, a fraqueza pela força e a ansiedade pelo louvor. Talvez você esteja acordando nesta manhã com a voz do medo sussurrando em seus ouvidos. Talvez você se sinta fraco, incapaz de lidar com as demandas de seus planos e responsabilidades. Talvez a sua canção tenha se silenciado, abafado pelo barulho das preocupações. Hoje esta oração será o nosso ato de contemplar. Será o momento de desviar o foco das circunstâncias e fixá-lo em Deus, nossa salvação. Que ela seja um bálsamo para a sua alma, um capacete para a sua mente e a espada do Espírito para o seu dia. Agora respire fundo, eleve seu espírito e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando da realidade completa de Isaías 12:2. Agora, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã e, antes de tudo, queremos Te contemplar. Eis que Deus é a minha salvação. Nós Te adoramos não apenas pelo que Tu fazes, mas por quem Tu és. Tu és a nossa salvação. Tu és a nossa libertação. Tu és a nossa vitória. Nós Te exaltamos como aquele que não apenas possui força, mas que é a nossa força. Nós Te adoramos como aquele que não apenas inspira cânticos, mas que é o nosso cântico.
reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre este dia, sobre nossos planos, sobre nossas vidas. Cada respiração que tomamos é um testemunho de que Tu és o nosso sustentador, a nossa força que nos mantém, o nosso cântico que nos dá vida. Tu és o Deus que não conhece impossíveis, o Deus cujo poder não pode ser medido e cuja presença é a garantia de nossa vitória. Te louvamos porque a nossa segurança não está em nossa capacidade de confiar, mas em Tua fidelidade como nossa salvação. Te exaltamos porque Tua natureza imutável é o fundamento de nossa fé. Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, são um lembrete de que Tu és nossa força, sempre nova e sempre disponível. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com uma mentalidade de medo e fraqueza, mas com a mentalidade de vencedores que estão enraizados em Ti. Obrigado, Pai, porque nossa paz não depende da ausência de batalhas, mas da certeza de que Tu, nossa salvação, já venceste todas elas. Tu és o Deus cuja presença dissipa o medo, cuja força nos capacita e cujo cântico enche nosso coração de alegria. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é a personificação de Isaías 12:2. Ele é a salvação de Deus que podemos ver e tocar. Ele é a força de Deus que derrotou o pecado e a morte. Ele é o cântico de Deus que enche o céu e a terra de louvor. É através dele, que se tornou a nossa salvação na cruz do Calvário, que temos a ousadia de nos achegar a Ti. A sua ressurreição é a prova definitiva de que o Deus que é a nossa força é mais poderoso do que qualquer inimigo. Confiamos que por estarmos unidos a Ele, o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos habita em nós hoje, nos dando a sua força para viver e o seu cântico para adorar. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer porque Tu és a nossa salvação, a nossa força e o nosso cântico, e porque, em Jesus, Tu Te tornaste a nossa salvação de forma pessoal e eterna. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua glória e o Teu poder, diante da verdade retumbante de que Tu és a nossa salvação, nossa força e nosso cântico. Somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos como se fôssemos órfãos, desamparados, fracos e sem alegria. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é o medo, a autossuficiência e a murmuração. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso pecado de medo. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que demos mais crédito às ameaças das circunstâncias do que às promessas da Tua palavra. Confessamos que, em vez de confiar, nós tememos. Tememos o futuro, tememos a opinião dos outros, tememos o fracasso de nossos planos, tememos a escassez. Cada momento de medo, Pai, é uma afronta à Tua identidade como nossa salvação. É uma declaração prática de que não acreditamos que Tu és suficiente para nós. Perdoa-nos por essa incredulidade que desonrar o Teu nome. Confessamos o pecado de confiar em nossa própria força. Perdoa-nos, Pai, por tentarmos realizar a Tua vontade com a nossa energia. Perdoa-nos pelo orgulho que nos leva a crer que somos capazes por nós mesmos e que resulta em esgotamento, estresse e frustração. Confessamos que só nos lembramos que Tu és a nossa força quando a nossa já se esgotou completamente. Perdoa-nos por não começarmos nossos dias, nossos projetos e nossas interações em total dependência do Teu poder. Perdoa-nos por nos gloriarmos em nossas próprias conquistas, esquecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de perdermos o nosso cântico. Confessamos, Senhor, que permitimos que as pressões da vida silenciem o louvor em nossos lábios e em nosso coração. Confessamos que a nossa linguagem tem sido mais de murmuração do que de adoração, mais de queixa do que de gratidão.
Perdoa-nos por esquecermos que Tu és o nosso cântico, independentemente das circunstâncias. Perdoa-nos por buscarmos nossa alegria em coisas passageiras e por nos entregarmos à tristeza e ao desânimo quando essas coisas nos falham, esquecendo que a fonte da verdadeira alegria habita em nós. Confessamos o pecado de não Te contemplarmos. Vivemos com os olhos fixos no chão, os problemas, nas notícias, em nós mesmos. Perdoa-nos por nossa miopia espiritual, por não pararmos para contemplar a maravilha de quem Tu és. Perdoa-nos por vivermos de forma tão apressada e distraída que a magnífica verdade de que Tu és a nossa salvação, força e cântico se torna apenas uma frase bonita, em vez de ser a realidade que governa nossa vida. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa capacidade de viver perfeitamente, mas na obra perfeita do nosso Salvador, Jesus Cristo, que se tornou a nossa salvação. Pedimos que o sangue daquele que é a nossa força e o nosso cântico nos purifique de todo medo, de todo orgulho e de toda murmuração. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração confiante. Renova dentro de nós um espírito de louvor. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a ousadia que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nós mesmos, mas em Ti. Ajuda-nos a nos despir do velho homem do medo e da autoconfiança e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos cuja salvação, força e cântico é o próprio Deus. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos alguma coisa, mas porque Tu és tudo para nós. Esvazia-nos de todo pensamento de dúvida e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que canta dentro de nós. Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Pai amado, firmados na verdade imutável de Isaías 12:2, eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã não para pedir uma vitória, mas para nos apropriarmos da vitória que Tu és. Queremos que esta identidade tripla, salvação, força e cântico, se torne nossa experiência prática em cada momento do dia. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos em Ti. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre o pecado e a tentação, ao vivermos em Ti, nossa salvação. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre o pecado não depende de nosso esforço, mas de nossa posição em Ti. Declaramos e nos apropriamos da verdade poderosa de 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, Tu, nossa salvação, nos fizeste novas criaturas. O poder do pecado foi quebrado não por nós, mas por Ti. Ajuda-nos a viver de acordo com essa realidade. Ajuda-nos a ver a tentação não como uma força irresistível, mas como uma mentira obsoleta que tenta nos atrair de volta para a escravidão da qual Tu já nos salvaste. Nós confessamos que muitas vezes lutamos contra o pecado com as armas da carne, quando a nossa única arma eficaz é nos refugiarmos em Ti, a nossa salvação. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia,
pedimos que o Teu Espírito Santo nos lembre constantemente de nossa identidade. Quando a tentação vier hoje, seja a tentação de responder com raiva, de ceder à preguiça, de alimentar pensamentos impuros, de falar palavras que destroem ou de buscar validação em lugares errados, que a nossa primeira reação seja contemplar a Ti e declarar: eis que Deus é a minha salvação. Eu fui liberto disso. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu estou em Cristo e Cristo, minha salvação, está em mim. Capacita-nos a viver o que a Tua palavra nos instrui em Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que a certeza da Tua salvação nos livre não apenas do poder do pecado, mas também da condenação da culpa quando falhamos. Ajuda-nos a correr para Ti em arrependimento e não a nos esconder de Ti em vergonha, sabendo que Tu és a nossa salvação e não o nosso acusador. Que hoje seja um dia de liberdade radiante, uma demonstração da superioridade da Tua graça sobre qualquer tentação. Declaramos em nome de Jesus que vivemos na esfera da salvação. Declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Declaramos que ao contemplarmos a Ti, nossa salvação, as correntes do pecado perdem sua força. Hoje, escolheremos viver como salvos, livres e santos, para a glória daquele que se tornou nossa salvação. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores em nossos planos e projetos, ao caminharmos em Ti, nossa força. Senhor, reconhecemos que Tu nos chamas para trabalhar, planejar e construir, mas também reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Hoje nós consagramos a Ti cada item de nossa agenda, cada meta que estabelecemos, cada projeto que gerenciamos, e declaramos sobre todos eles: o Senhor Deus é a minha força. Nós renunciamos à ansiedade que vem da autossuficiência e ao medo que vem da percepção de nossas próprias limitações. Nós nos recusamos a operar a partir de um lugar de esgotamento e estresse, e escolhemos operar a partir de um lugar de dependência e poder divino. Ajuda-nos, Pai, a viver o paradoxo glorioso de 2 Coríntios 9, versos 9 e 10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando estou fraco, então sou forte. Senhor, em cada momento do dia em que nos sentirmos fracos, incapazes ou sobrecarregados, que isso não seja um sinal para desistir, mas um convite para nos conectarmos mais profundamente a Ti, nossa força. Que nossa fraqueza se torne o palco para a manifestação do Teu poder. Dá-nos a humildade de pedir ajuda, a sabedoria para saber quando parar e a fé para acreditar que a Tua força pode realizar através de nós mais do que jamais poderíamos realizar sozinhos. Capacita-nos a trabalhar e a planejar com a confiança de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que esta não seja uma frase vazia, mas uma realidade vivida. Que possamos enfrentar reuniões difíceis, prazos apertados e desafios complexos, não com pavor, mas com a calma segurança de quem sabe que sua capacidade vem do céu. Que nossa competência e nossa resiliência sejam um testemunho para nossos colegas, amigos e familiares, apontando não para a nossa grandeza, mas para a grandeza da nossa fonte de força. Declaramos em nome de Jesus que não estamos sozinhos em nossas tarefas. Declaramos que a força de Deus flui em nós e através de nós. Declaramos que somos vencedores sobre a procrastinação, a ineficiência e o esgotamento, porque operamos no poder do Espírito Santo. Hoje, escolheremos trabalhar com diligência, mas sem ansiedade, sabendo que o sucesso de nossos planos repousa em Ti, nossa força.
Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre o desânimo e a tristeza, ao encontrarmos em Ti o nosso cântico. Pai, nós sabemos que a vida neste mundo caído está cheia de razões para perder a alegria. Planos falham, pessoas decepcionam, notícias são ruins, mas Tu nos ofereces uma alegria que não depende de razões externas. Tu mesmo és o nosso cântico. Hoje nós escolhemos sintonizar nosso coração na Tua melodia. Nós nos recusamos a permitir que a estática do mundo abafe a música do céu em nossa alma. Ajuda-nos, Pai, a viver a verdade de Neemias 8:10. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria que vem de Ti não é um luxo, mas uma necessidade. É uma arma espiritual que nos fortalece e confunde o inimigo. Pedimos que nesta manhã Tu mesmo implantes um cântico novo em nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar de Tua bondade, de Tua fidelidade, da beleza da Tua salvação, para que o louvor brote espontaneamente dos nossos lábios. Quando enfrentarmos uma dificuldade hoje, uma frustração, uma ofensa, que a nossa primeira reação não seja reclamar, mas começar a cantar. Cantar uma canção de louvor, sussurrar uma melodia de adoração, declarar uma verdade da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a mudar a atmosfera ao nosso redor, em nossa casa, em nosso trabalho, através do poder do louvor. Que sejamos conhecidos não como pessoas que reclamam, mas como pessoas que cantam, não porque ignoramos os problemas, mas porque conhecemos aquele que é maior que todos eles. Como prometeste em Salmo 43, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Que o nosso cântico hoje seja um testemunho, que a nossa alegria inexplicável em meio às provações faça com que outros vejam, reverenciem e confiem em Ti. Que a nossa vida seja uma sinfonia de louvor que atraia outros a Ti, o grande Maestro. Declaramos em nome de Jesus que a tristeza e o desânimo não têm lugar permanente em nós. Declaramos que a nossa alegria não é negociável, pois sua fonte é o próprio Deus. Declaramos que somos portadores do cântico do Senhor. Hoje, escolheremos a alegria, praticaremos o louvor e viveremos como pessoas cuja canção é o próprio Deus. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não com medo, mas com confiança. Não com nossa força, mas com o Teu poder. Não com murmuração, mas com um cântico no coração. Nós nos apropriamos da realidade completa de quem Tu és para nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver esta verdade está apenas começando. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta declaração em seu coração. Qual parte de Isaías 12:2 você mais precisa hoje? É da certeza de que Deus é sua salvação? É da decisão de confiar e não temer? É de sua força para uma tarefa específica? Ou é de seu cântico para levantar seu espírito? Compartilhe nos comentários qual dessas verdades você está abraçando para o seu dia. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, nos lembrar uns aos outros de que nosso Deus é nossa salvação, força e cântico. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver na plenitude da vitória em Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está com medo, cansado ou triste e que precisa desta poderosa declaração. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que neste dia, os seus olhos espirituais se abram para contemplar a verdade mais gloriosa. Eis que Deus é a sua salvação, e que com base nesta verdade, a confiança se levante em seu coração e expulse todo e qualquer medo. Que o Senhor Deus seja a sua força sobrenatural para cada tarefa e o seu cântico inextinguível em cada provação. E que você possa,
ao final deste dia, olhar para trás e testificar com grande alegria: Ele se tornou a minha salvação. Vá e viva este dia na paz, na força e na alegria daquele que é o seu tudo. Em nome de Jesus, amém.